Olá, somos o segundo módulo do curso Segurança do Trabalho aqui da ETEC São Mateus. Viemos hoje trazer uma videoaula sobre exposição ao chumbo. A nossa equipe é composta por David Barbosa, Edinaldo Francisco, Alex Leite, Alex Silva, Edenilson Joaquim e eu, André Santana. Vamos para a nossa aula. Olá, meu nome é David. Nós vamos falar sobre a exposição ao chumbo e o mal que ele causa na vida do ser humano. O chumbo é um metal pesado e tóxico encontrado em abundância no planeta, e sua utilização já ocorre aí de épocas bem antigas. Ao longo do tempo, seu manuseio tem aumentado aí progressivamente. Quando em grandes concentrações, o contato humano com esse metal pode levar a distúrbios de praticamente todas as partes do organismo, sistema nervoso central, sangue e rins, culminando até mesmo com a morte. Em doses baixas, a alteração na produção de hemoglobina e processos bioquímicos cerebrais. Isso leva a alterações psicológicas e comportamentais, sendo a diminuição da inteligência um dos seus efeitos. Há uma longa história sobre a intoxicação pelo chumbo nos alimentos e bebidas. No Império Romano, era comum devido ao fato de serem os canos feitos de chumbo, assim como os vasos, onde se guardavam os vinhos e alimentos. Foi também aí comum entre os trabalhadores do século XIX e início do século XX, ali por parte dos pintores, encanadores, entre outros. Somente em 1883 é que foi feita lá na Inglaterra a primeira legislação que protegia esses trabalhadores, porque um ano antes, em 1882, houve aí muitas mortes de diversos empregados de empresas que produziam chumbo. E muitas pesquisas já foram feitas aí nos últimos 30 anos, avaliando as concentrações de chumbo no sangue e os seus efeitos. Assim, tem-se descoberto distúrbios com concentrações cada vez menores de chumbo. E atualmente o público mais afetado está localizado em países mais pobres, representando minorias populacionais desfavorecidas. Olá, sou o Edinaldo. Vamos apresentar agora um estudo referente à exposição ambiental ao chumbo e a exposição das crianças ao chumbo. Com o processo da industrialização e aumento da mineração, aumentou bastante esta contaminação ao solo. Globalmente, calcula-se cerca de 300 milhões de toneladas de chumbo expostas no meio ambiente. E houve um brusco aumento nos últimos 500 anos com o uso do chumbo junto ao petróleo pelo automobilismo, que estava em alta no momento. Vou abordar um novo tema que também é de grande importância: exposição ao chumbo nas crianças. Nesta faixa etária, as crianças ficam muito vulneráveis e sensíveis por vários fatores. Por exemplo, colocam objetos na boca com frequência que contém sujeiras do solo. Por estar em desenvolvimento rápido e constante, tornam-se mais vulneráveis à contaminação ao chumbo. Através de estudos, foram comprovados que criança com uma exposição contínua ao chumbo teria uma diminuição de grande importância no seu desenvolvimento intelectual. Espero ter esclarecido as dúvidas. Muito obrigado. Olá, meu nome é Alex Silva. Eu vou apresentar para vocês sobre onde está o chumbo no meio ambiente e sobre a sua exposição ocupacional. Onde está o chumbo no meio ambiente? Isso pode ser facilmente detectável através de várias fontes, sendo elas as primárias, como o petróleo, e as secundárias, como tintas, sodas e enlatados, provenientes dos processos industriais, chegando a causar uma grande exposição também no solo, na água e no ar, por fim chegando até aos nossos alimentos.
O chumbo proveniente do petróleo é o maior contribuinte para a exposição corpórea e a maior forma de distribuição do metal no meio ambiente. Daí, contamina-se o solo, ar e água. É um grande problema ambiental que somente recentemente tem sido valorizado pelos países em desenvolvimento. Devido a esse crescimento, também podemos salientar a exposição ocupacional, que é ainda algo muito comum, manifestando-se de diversas maneiras. Algumas profissões têm um risco muito maior, como sendo elas montagem de veículos, montagem e recuperação de baterias, soldagens, mineração, manufaturação de plásticos, vidros, cerâmicas e indústria de tintas, oficinas de artesanato. Há várias situações em que o local de trabalho é a própria casa do colaborador, o que leva à exposição às crianças e à vizinhança. Legislações rigorosas têm sido seguidas nos países ricos em algum tempo, o que não ocorre nos países de terceiro mundo, onde várias regiões podem estar sendo expostas devido a fábricas sem uso de proteção ambiental. Meu nome é Alex Souza e vamos abordar agora a exposição ao chumbo em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Nos países desenvolvidos, tem-se conseguido uma diminuição no uso de chumbo, principalmente no petróleo, nos últimos anos. A concentração sanguínea de chumbo nos cidadãos diminuiu drasticamente nos últimos 20 anos. Nos Estados Unidos, essa diminuição foi de 78%. Programas de prevenção à exposição ao chumbo estão tendendo a focalizar em crianças moradoras de casas antigas, provenientes de minorias de baixa renda. Outros países onde também houve essa diminuição foram Alemanha, Bélgica, Nova Zelândia, Suécia e Inglaterra. Já nos países em desenvolvimento, o chumbo continua a ser um importante problema de saúde pública nesses países, com várias formas de exposição. Já na América Latina, a exposição é pequena através de tintas, mas é grande através de cerâmicas. A exposição por diversas fontes parece ser até mais importante do que pelo petróleo, especialmente na população pobre. Mineração, fábricas de baterias, setores como artesanato e fundições. Em países como Jamaica e Albânia, tiveram suas populações expostas, estudadas tendo sido demonstrado uma concentração sanguínea 2 vezes maior do que as pessoas não expostas. A China também contribui com dados parecidos, sendo que houve grande número de crianças com taxas sanguíneas altas, mesmo morando longe de fábricas, o que sugere ser devido à exposição ao petróleo e combustíveis, que tem grande quantidade de chumbo naquele país. No México, o risco de exposição ao chumbo esteve relacionado com o tipo de cerâmica utilizada para o preparo da alimentação, concentração de chumbo do ar devido à emissão por veículos e na sujeira e poeira com as quais as crianças têm contato. Já a África do Sul tem um petróleo com as maiores concentrações de chumbo do planeta. O nível de chumbo no solo também é grande. A exposição às crianças é um problema sério de saúde pública, que está relacionado com o nível cultural do país e a situação socioeconômica. Por fim, na Tailândia, após a retirada do chumbo dos combustíveis, houve uma melhora importante nas concentrações atmosféricas locais. Olá, eu sou o André. Você conhece algum tipo de pesquisa sobre exposição ao chumbo em crianças? Uma pesquisa foi feita nos Estados Unidos, se baseando com ratos. Vamos para a aula. Uma experiência realizada em ratos em que um ambiente estimulante parece reverter prejuízos mentais provocados pelo chumbo. Poderia ter o mesmo efeito sobre as crianças. É o que indica um estudo coordenado pelo professor de neurotoxicologia do Departamento de Ciências de Saúde Ambiental, o Dr. John da Hopkins Universidade. Thomas Goulart, segundo ele, a exposição ao chumbo em ratos é equivalente ao verificado em crianças na cidade de Baltimore, onde foi realizada a pesquisa. Nossa pesquisa oferece esperança para crianças expostas ao metal, acredita. No estudo, os pesquisadores misturaram 20 ratos envenenados pelo chumbo com outros 20 animais saudáveis
e dividiram esse grupo em 2 ambientes, uma gaiola com brinquedos e outros animais e uma gaiola vazia. Os pesquisadores treinaram os ratos para andar em um labirinto e encontrar uma plataforma na água. Comparando o tempo gasto pelos animais nos 2 ambientes, o estudo mostrou que todos os ratos foram beneficiados no habitat enriquecido, mas os ratos expostos ao chumbo obtiveram o maior índice de melhora. Uma em cada 20 crianças norte-americanas apresentam níveis elevados de chumbo no sangue, principalmente derivado de tintas e da poeira que elas geram, que podem contaminar a casa e grudar nos brinquedos que os bebês colocam na boca. No Brasil, a exposição é maior através de cerâmicas, mineração, fabricação de baterias, artesanato e fundições. Segundo Thomas, as intervenções educativas devem ser realizadas precocemente, mas as crianças que vivem em ambientes mais pobres, apesar de estarem mais propensas à exposição ao chumbo, recebem menos estímulo intelectual para superar a deficiência. Por isso, o pesquisador destacou a importância de programas governamentais que buscam o desempenho escolar de crianças de baixa renda. Para o professor, o estudo é válido e oferece um argumento objetivo para a estimulação, mas ainda não está claro que se os seus efeitos descritos pelos pesquisadores ocorreriam em crianças. Olá, eu sou Edenilson. Estou aqui para falar sobre crime ambiental e crime humano relacionado ao chumbo, em Santo Amaro da Purificação, no estado da Bahia. A população da cidade de Santo Amaro da Purificação, distante cerca de 100 km de Salvador, vem sofrendo ao longo dos últimos 32 anos com as consequências da poluição e a contaminação pelo chumbo. Em 1960, na cidade baiana de Santo Amaro, a empresa francesa Penha-Roya instalou a Companhia Brasileira de Chumbo, a Cobrac, que passou a se chamar Plumbo, Mineração e Metalúrgica, vendida em 1989 para o Grupo Trevo. Desativada em 1993, a Cobrac deixou um rastro de poluição e doença. Uma escória de 500 mil toneladas, essa escória seria o resíduo do chumbo, o que significa 10 mil toneladas espalhadas pela região, inclusive a Baía de Todos os Santos, onde deságua o rio Subaé, com sua carga mortal de chumbo e cádmio, ainda nos dias atuais. A Cobrac produzia ligas de chumbo, a partir do minério de chumbo das minas de Boquira, utilizando o processo metalúrgico que resultou no lançamento na atmosfera de subprodutos que, segundo ensaios realizados conforme Inmetro, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, os metais pesados chumbo e cádmio são considerados resíduos perigosos e altamente tóxicos. Os resíduos foram utilizados para o calçamento da cidade, a construção de muros e jardins nas residências de Santo Amaro. E ainda existe cerca de 500 toneladas enterradas nas proximidades da empresa. Uma imensa quantidade de lixo tóxico encoberto por inocentes cultivos de bananeira e mandiocas, que servem de alimento tanto à população local, como para exportação para outras regiões, como Salvador, por exemplo. Segundo os trabalhadores, o processo metalúrgico adotado na indústria da Cobrac provocou a contaminação ambiental em Santo Amaro da Purificação, devido à utilização de tecnologias que não previam o controle sobre os efluentes, líquidos e gasosos, como o material particulado emitido pela chaminé da fábrica, que poluiu a atmosfera da região, os efluentes lançados in natura no rio Subaé, que contaminaram suas águas e drenagem. Ao se infiltrarem no solo, contaminaram o lençol freático na área da fábrica e a escória depositada criminosamente a céu aberto, sem nenhum tratamento, que motivou sua utilização pela população, que por falta de informação não sabia que o chumbo fazia tanto mal à sua saúde. E também foi usado pela prefeitura nos jardins e pátios de escolas e na pavimentação de ruas. Os filtros instalados na chaminé da fábrica, após o embargo das instalações do governo do estado,
apesar de conter materiais particulados de alta toxicidade, eram removidos e dispostos de forma inadequada, permitindo que funcionários os levassem para dentro de suas residências e os utilizarem na forma de tapetes, como eles podem comprovar. Não só como forma de tapete, mas eles os utilizavam também como os colchões para dormir. Em suma, o impacto ambiental negativo das atividades da fábrica sobre o meio ambiente se deu no ar, na água, no solo e na vegetação natural, e nas atividades econômicas da região, em especial na produção hortifruti granjeira, além da morte de animais nas áreas adjacentes ao empreendimento e, sobretudo, o comprometimento da saúde da população, conforme se pode observar no relato e documentação apresentado pelos ex-funcionários durante uma reunião. Tudo parece indicar que estamos diante de uma nova barbárie. Todas as condições de vida de todos e em todas as partes estão piorando, ainda que exista a pequena oligarquia vivendo mais que abestada. Vemos a falsidade dos sistemas democráticos publicitados, em que a liberdade e a dignidade humana se ajoelham ante o dinheiro, rendem culto ao lucro, o individual, que subverte a finalidade coletiva. O resíduo do chumbo restante da atuação criminosa da Cobrac, em parte encoberta com plantação de bananeiras, para disfarçar, é claro, para um olhar desavisado e ingênuo, um belo cultivo de subsistência, mas é escória real. As pessoas portadoras de todos os malefícios advindos da contaminação pelo chumbo não puderam ser enterradas pela usina como as 500 mil toneladas que ainda existem sobre o solo. Tampouco puderam servir de adubo tóxico para a plantação de alimentos que, dia a dia, encurtam a sobrevida dos que, obstinadamente, talvez contrariando as expectativas, ainda sobrevivem naquele lugar. Poderemos dizer que ficamos estarrecidos diante daqueles senhores, homens dignos, trabalhadores e fortes, quando cada um contou parte de sua história e, em muitos casos, devido à idade, toda a história de sua vida e suas famílias. Mas o vocábulo torna-se um fragmento de sentimento diante da capacidade que os outros seres humanos, em nome do desenvolvimento e progresso, fazem do capital arma muito mais mortífera que todas as outras já criadas pelo próprio homem, em nome da paz mundial. Aqueles trabalhadores que se encontram hoje relegados à escória, de menor valor que o próprio chumbo, que serviu para pavimentar as ruas e jardins da cidade de Santo Amaro, estão entregues à própria sorte, desassistidos por todos os meios de proteção aos princípios fundamentais da dignidade do ser humano. A exposição humana direta e frequente ao mental em grandes concentrações no ambiente de trabalho ou habitacional pode causar intoxicação crônica, com distúrbios em sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e sistema gastrointestinal, hematológico, urinário e osteoarticular, podendo levar a óbito. Comenta a professora que fez a pesquisa, Niura Aparecida Ribeiro de Paula. Um grande exemplo que nós temos é o Sr. Lorival, o louro. O Sr. Lorival não tem mais condições de se sustentar o próprio corpo. Vive preso a uma cadeira de rodas emprestada na varanda de sua casa, cujo horizonte é um pequeno pedaço de terra visualizado através das grades da porta de entrada da sua casa. Sem ter cometido qualquer crime, ele vive numa prisão domiciliar. Agora vai rolar o video show agora? Vai. Olha a nossa. Aí, ficou legal.